clima nos bastidores do Paysandu segue fervendo, e a pressão que já era forte agora ganha contornos ainda mais intensos após imagens vazadas de uma reunião entre a diretoria do clube e membros da principal torcida organizada, a Terror Bicolor. O encontro aconteceu em um ambiente fechado, com a presença inclusive de policiais, o que mostra o nível de tensão que tomou conta da Curuzu. Não dá mais para fingir que está tudo bem. A sequência ruim, os resultados abaixo do esperado e a situação delicada na tabela da Série C obrigaram a direção a encarar de frente as cobranças da torcida, que exige atitude, comprometimento e, acima de tudo, respeito pela história do clube. Esse tipo de cobrança, quando feita de forma pacífica e com diálogo, é fundamental. O torcedor tem o direito, e o dever, de cobrar. O Paysandu não pode continuar andando no automático, como se estivesse tudo nos conformes, porque não está. Faltam 15 jogos, e o time precisa de 8 vitórias. O cálculo é simples, mas a missão é pesada. O cenário não é impossível, está longe de ser, mas exige mudança de postura imediata. E isso começa no vestiário. Segundo o próprio Brian, em entrevista recente à Papão TV, os jogadores estão cientes do momento crítico. Ele afirmou que o elenco está unido e que conversas internas já aconteceram entre comissão técnica, diretoria e atletas. Mas discurso por si só não resolve. O que o torcedor quer ver é entrega dentro de campo. E falando em entrega, é isso que tem faltado em muitos jogos. A torcida cobra porque vê um time apático, sem energia, sem alma. Brian, por exemplo, é um dos jogadores com maior identificação com o clube, e por isso a cobrança sobre ele é ainda mais forte. Não basta sentir o peso da camisa. É preciso honrá-la com futebol. A hora de reagir é agora. O time já deixou pontos importantes escaparem na Curuzu e virou o pior mandante da competição. Isso significa que a recuperação vai ter que vir fora de casa, e para isso, foco e personalidade são obrigatórios. Mas enquanto as cobranças internas acontecem, fora de campo a diretoria tenta responder com contratações. E foram oficializados os 2 primeiros reforços nesta nova fase de reformulação do elenco. O primeiro nome é o de Carlos Eduardo, meio-campista que estava no ABC de Natal. Um volante que também atua como meia mais avançado, com 24 anos e 33 partidas disputadas na atual temporada da Série C. Marcou 2 gols. Não é um nome que empolga de cara. Chega sem muito alarde, sem histórico de grandes atuações, vindo de um clube que também vive situação complicada na tabela. Ou seja, a expectativa é baixa. Mas futebol é cheio de surpresas. Às vezes aquele jogador pouco badalado chega e surpreende, assume o protagonismo, vira peça-chave. É isso que a torcida espera. Carlos Eduardo assinou contrato com o Paysandu até o fim de 2025, um vínculo relativamente curto, o que mostra a cautela da diretoria. E faz sentido. Não dá mais para errar em contratação. Jogador que chega tem que mostrar resultado rápido. O segundo reforço oficializado é o atacante João Marcos, que veio da Aparecidense. Um jogador de 28 anos, rodado, experiente, mas que também não é conhecido do grande público. Atuou em 19 partidas este ano e participou diretamente de 8 gols, 5 marcados por ele e 3 assistências. É um número razoável, mas o torcedor fica com o pé atrás. Porque, convenhamos, se fosse um atacante que realmente se destacasse, com 28 anos ele já teria um nome mais consolidado no cenário nacional. Ainda mais jogando em clubes menores, como é o caso da Aparecidense. A esperança agora é que ele chegue motivado, entenda a grandeza do Paysandu e esteja disposto a fazer a diferença. Jogar com a camisa do Papão é diferente. Existe pressão, existe cobrança, existe paixão. Não é qualquer um que aguenta. Mas também é uma vitrine gigantesca. E se o João Marcos quiser dar um salto na carreira, essa é a hora de provar que tem bola para isso. A chegada desses 2 reforços acontece num momento onde a paciência da torcida já se esgotou. Não adianta vir jogador só para compor elenco, para fazer número. O Paysandu precisa de atletas que cheguem prontos para vestir a camisa, assumir responsabilidade e entregar resultado. E mais, precisa contratar mais.
O setor de meio-campo ainda é carente, segundo a análise de quem acompanha de perto. O clube deveria ir atrás de pelo menos mais 3 jogadores para a posição, além de mais um atacante. A base do time atual não conseguiu dar a resposta que a torcida esperava, e o tempo para testes acabou. Agora é hora de colocar quem realmente pode contribuir. A frustração da torcida é ainda maior quando se lembra que, dias atrás, a diretoria dava sinais de que tinha pelo menos 4 ou 5 jogadores na agulha para serem anunciados. Até agora, apenas Carlos Eduardo e João Marcos foram apresentados oficialmente. Isso levanta questionamentos. Será que as negociações travaram? Será que os nomes ventilados não empolgaram? Ou será que a falta de recursos está mesmo limitando as opções? É claro que a situação financeira pesa. Mas isso não pode ser desculpa para errar novamente. Se o dinheiro é curto, cada contratação precisa ser cirúrgica. Jogador que vem de Série D, por exemplo, tem que estar voando. Não dá para apostar em atleta de divisão inferior que não esteja se destacando. A margem para erro é mínima. O torcedor sabe que reforço não precisa ser medalhão. Precisa ser jogador com qualidade, que esteja em boa fase, que tenha ritmo. Alguém que talvez esteja sem espaço em um clube da Série B, por exemplo, pode ser muito mais útil do que um nome desconhecido da Série D. O importante é entender o perfil de atleta que se encaixa no estilo de jogo que o time precisa agora. Um jogador com intensidade, com espírito de decisão, que consiga somar dentro de campo e, principalmente, dar mais opções ao treinador. E por falar em treinador, a pressão também está no colo da comissão técnica. Reuniões entre diretoria e elenco foram confirmadas, e, segundo os jogadores, o ambiente é de união. Mas a torcida quer mais do que palavras. Quer entrega. Quer ver jogador correndo, marcando, brigando por cada bola. Não há mais espaço para atuação apática, para jogador desligado. Cada ponto perdido agora pode fazer uma diferença gigantesca no fim da temporada. E se a meta são 8 vitórias em 15 jogos, cada rodada precisa ser encarada como uma decisão. Nesse contexto todo, o nome de Ross continua gerando incertezas. O atacante vive um eterno quase volta. Diz que está perto de retornar, participa de reuniões, promete empenho, mas segue fora. E sinceramente, já não dá mais para contar com ele. Enquanto não estiver dentro de campo, não passa de promessa. A situação é preocupante, porque o setor ofensivo está carente. Hélio Borges e Diogo não conseguiram manter regularidade. Vinícius ainda não se firmou. Marlon coleciona atuações fracas. Marcelinho mostra vontade, mas falta qualidade. É por isso que a chegada de João Marcos precisa ser encarada com seriedade. Ele vai ter chance. E precisa agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. O Paysandu não é vitrine para ninguém desfilar. É clube para quem quer crescer jogando bola. Outro ponto que merece atenção é o peso da camisa. Jogar no Paysandu não é o mesmo que jogar na Aparecidense ou no ABC. Aqui a cobrança é diária. A pressão vem da arquibancada, vem da história, vem do peso do escudo. E jogador que quer construir carreira não pode tremer diante disso. Pelo contrário, tem que usar esse ambiente como combustível. Mostrar personalidade. Mostrar raça. Mostrar que merece vestir essa camisa. Nem Carlos Eduardo nem João Marcos chegam com status de estrela, mas se tiverem atitude, podem conquistar espaço rapidamente. A torcida está sedenta por ídolos. Por caras que entrem em campo com sangue nos olhos. Que entendam o que representa defender esse clube. A hora de mostrar isso é agora. E enquanto o torcedor segue esperando por uma reviravolta dentro de campo, o que se vê nos bastidores é uma movimentação que parece tímida diante da urgência que o momento exige. O elenco ainda precisa de peças-chave, o time precisa de personalidade, e o Paysandu precisa voltar a ser protagonista. Não é só sobre pontuar. É sobre jogar com autoridade, impor respeito, se impor tecnicamente, emocionalmente e taticamente. E, mais uma vez, essa pressão se traduz em cobrança direta da torcida. A reunião da Terror com os dirigentes foi mais uma prova de que a paciência está por um fio.
A presença de policiais no local mostra que até os próprios organizadores do encontro sabiam que o clima seria tenso. Foi uma tentativa de contenção, de evitar que a situação saísse do controle. E, felizmente, pelo que se sabe até agora, o encontro foi duro, mas sem violência. A diretoria está pressionada. E tem que estar. Quem assume um clube da grandeza do Paysandu sabe que não vai encontrar tranquilidade se os resultados não aparecem. A Série C não perdoa. É um campeonato traiçoeiro, onde o equilíbrio entre os clubes é enorme, e cada ponto é valioso demais. O time perdeu pontos preciosos dentro de casa, e agora vai ter que remar muito para recuperar essa desvantagem longe da Curuzu. E isso num contexto onde o grupo ainda busca identidade. O elenco atual não conseguiu até agora mostrar consistência. O time oscila demais. Um jogo mostra entrega, no outro parece desligado. Isso é reflexo direto da falta de peças de confiança, da carência em setores importantes, da pouca competitividade no banco. E é por isso que cada reforço que chega agora precisa ser mais que um nome. Precisa ser solução. João Marcos e Carlos Eduardo, até aqui, são as apostas. Nomes que não trazem entusiasmo imediato, mas que podem surpreender. Mas o problema é que o Paysandu não pode mais depender de pode ser que dê certo. A fase não permite apostas duvidosas. Cada contratação tem que ter critério, tem que ter lógica, tem que ter visão de projeto. O clube precisa ir atrás de atletas com características específicas para resolver problemas claros que já foram escancarados durante toda a campanha. Falta criatividade no meio, falta agressividade no ataque, falta equilíbrio entre os setores. Não é uma questão de só trocar peças, é uma questão de montar um sistema funcional. E isso só acontece com atletas que entendam a proposta de jogo e consigam executá-la com intensidade. E isso nos leva a outro ponto, a preparação física e a intensidade do time. O Paysandu tem mostrado dificuldade em manter o ritmo ao longo das partidas. Começa bem, mas cai no segundo tempo. Ou então entra desligado, demora a reagir, e quando acorda já está atrás no placar. Isso é inadmissível. Um time que quer subir não pode ser irregular. Tem que ser estável, competitivo, e manter concentração durante os 90 minutos. O adversário sente quando o Paysandu vacila. E a torcida sente também. E cobra. Com razão. A cobrança da torcida não é por vaidade. É por amor. É por saber que esse clube tem potencial para muito mais do que vem mostrando. O torcedor do Papão é apaixonado, é presente, é exigente. E não aceita ver o time ser coadjuvante. A frustração não é só com os resultados. É com a postura. É com a falta de garra em momentos cruciais. É com a apatia que em certos jogos domina o elenco. E essa cobrança vai continuar vindo enquanto não houver resposta dentro de campo. Porque, por mais que a diretoria diga que o grupo está fechado, que o elenco está unido, que as conversas foram produtivas, nada disso importa se o reflexo disso não aparecer no próximo jogo. Futebol é resultado. E, neste momento, o Paysandu precisa somar pontos e dar sinais claros de que está vivo na briga. A comissão técnica precisa entender que as mudanças têm que acontecer também nas escolhas. Alguns jogadores tiveram chances demais e não entregaram. Outros nem tiveram oportunidade suficiente. E talvez esteja aí uma das chaves para mudar esse cenário. Um elenco competitivo não é feito só com nomes conhecidos, mas com quem mostra rendimento no dia a dia. Treinamento é importante, mas o jogo é que revela quem tem perfil de decisão. E o Paysandu precisa de jogadores de decisão. Gente que queira a bola nos pés nos momentos mais difíceis. Que chame a responsabilidade, que não se esconda, que saiba que vestir essa camisa é carregar a esperança de uma nação inteira. E esse sentimento precisa ser resgatado. O orgulho de jogar no Paysandu. A consciência do que representa entrar em campo com essa camisa. O clube tem uma história grandiosa, uma torcida que empurra, um passado de conquistas que merece ser honrado. Os reforços que chegam agora precisam entender isso. E não só entender, precisam sentir isso. Sentir na pele, no coração,
que estão em um lugar onde a exigência é alta porque o tamanho do clube é gigante. Não pode existir jogador acomodado no elenco. Não pode existir atleta satisfeito com desempenho mediano. O nível de cobrança tem que ser interno também. Entre eles. No vestiário. Na conversa entre os líderes do grupo. Alguém precisa puxar a responsabilidade e colocar ordem na casa. É por isso que jogadores com personalidade são tão importantes nesse momento. Não adianta contratar alguém que vai chegar e se esconder atrás da pressão. O Paysandu precisa de caras que queiram ser protagonistas. Que se incomodem com a má fase. Que transformem a crítica em motivação. João Marcos, por exemplo, vem de um clube sem torcida, sem grande pressão, mas agora entra em um ambiente completamente diferente. Vai ter que lidar com cobrança todo dia, com expectativa alta, com peso de camisa. E só vai sobreviver se mostrar que tem fibra, que tem vontade, que quer fazer história aqui. O mesmo vale para Carlos Eduardo. São jogadores que chegam em um momento decisivo, onde não existe tempo para adaptação demorada. Vão ter que mostrar serviço rápido. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, acaba de confirmar a decisão que pode alterar drasticamente a tabela do Campeonato Brasileiro da Série C. Segundo informações que circulam nos bastidores, o Paysandu, um dos clubes mais tradicionais do norte do país, recebeu a confirmação oficial de que terá crescido os 3 pontos em sua campanha. Este movimento, embora ainda não esteja totalmente consolidado nos jornais oficiais, já provocou uma onda de comentários e especulações em redes sociais, grupos de torcedores e nos corredores dos clubes rivais. A expectativa agora gira em torno de como isso poderá impactar não apenas a classificação atual, mas também o clima dentro do grupo, a estratégia técnica do treinador e, principalmente, a reação dos adversários que veem a posição do Paysandu na tabela sofrer uma alteração súbita e inesperada. Fontes internas sugerem que a decisão do STJD envolve questões disciplinares, provavelmente relacionadas a jogos em que o adversário cometeu irregularidades que afetaram diretamente a pontuação do Papão. A repercussão já começa a ser sentida nas cidades do norte, especialmente em Belém, onde torcedores e imprensa local aguardam ansiosos para entender os desdobramentos e as possíveis consequências dessa mudança que poderia mexer profundamente com o cenário da competição. O rumor da confirmação dos pontos já começa a movimentar o mercado da bola e o calendário dos próximos jogos do Paysandu. Dentro do clube, fontes não oficiais relatam que a diretoria está adotando uma postura cautelosa, evitando se manifestar publicamente até que todos os trâmites legais estejam definitivamente concluídos. Entretanto, a informação vazada gerou um verdadeiro frenesi entre os torcedores, que inundaram as redes sociais com mensagens de comemoração antecipada e especulações sobre o impacto direto na tabela. Especialistas esportivos começam a levantar hipóteses de como os 3 pontos adicionais podem alterar o posicionamento do Paysandu em relação aos seus principais concorrentes na briga pelo acesso, aumentando a pressão sobre clubes que atualmente ocupam posições confortáveis na tabela e que agora podem ver suas chances ameaçadas por uma decisão administrativa. Paralelamente, comenta-se sobre a possível repercussão psicológica nos jogadores, que poderão sentir uma injeção de confiança ou, alternativamente, uma pressão maior para corresponder às expectativas renovadas da torcida. O efeito dessa decisão também não se restringe ao campo. Patrocinadores e investidores estão atentos, pois mudanças repentinas na classificação podem impactar negociações e estratégias comerciais, tornando este episódio ainda mais relevante para o contexto esportivo nacional. Enquanto a especulação cresce, rumores indicam que clubes rivais estariam preparando estratégias de contestação ou pelo menos estudando formas de lidar com a súbita ascensão do Paysandu. Fontes não confirmadas falam de reuniões entre diretoria e comissão técnica de adversários diretos, analisando como esta decisão pode influenciar confrontos futuros, especialmente em partidas decisivas da Série C. A situação também reacende debate sobre a transparência e a eficiência do STJD em suas decisões, já que a cada confirmação de pontos por questões disciplinares, surge uma onda de críticas e questionamentos sobre o impacto real dessas medidas na competição esportiva. Em meio a isso,
torcedores do Papão do Norte parecem vibrar com a possibilidade de ver seu time ascender na tabela quase que de maneira inesperada, transformando uma questão administrativa em um verdadeiro espetáculo midiático, capaz de dominar jornais, rádios e redes sociais. Há quem acredite que esta injeção de pontos possa alterar o panorama psicológico da competição, criando um clima de incerteza para todos os times envolvidos, enquanto outros apostam que a mudança apenas oficializa algo que o Paysandu já vinha demonstrando dentro de campo. Seja como for, a notícia já se consolidou como um dos temas mais comentados do futebol nacional nas últimas horas. Nos bastidores, a movimentação em torno do caso Paysandu e os 3 pontos confirmados pelo STJD revela ainda um cenário de intensa especulação sobre possíveis repercussões jurídicas e administrativas. Alguns advogados especializados em direito esportivo comentam que, embora a decisão pareça definitiva, ainda podem existir recursos ou interpretações que influenciem a aplicação prática dessa medida. No ambiente do clube, a expectativa é palpável. Há relatos de reuniões intensas entre diretoria, comissão técnica e atletas, em que se discutem não apenas estratégias para os próximos confrontos, mas também formas de lidar com a pressão crescente de torcedores que já enxergam o Paysandu em posição de destaque. Analistas esportivos começam a traçar cenários futuros considerando o acréscimo de pontos, especulando sobre possíveis alterações na luta pelo acesso, nos confrontos diretos e até na moral de jogadores de equipes adversárias, que podem se sentir mais pressionados diante de um concorrente que subitamente ganhou vantagem administrativa. Por outro lado, a torcida papuda se vê dividida entre celebração antecipada e cautela, ciente de que decisões judiciais no futebol sempre carregam o risco de surpresas ou interpretações conflitantes. Esta mistura de euforia, tensão e especulação cria um clima perfeito para o surgimento de boatos, debates acalorados e análises que, mesmo sem confirmação oficial total, já dominam as rodas de conversa em todo o país, tornando o caso Paysandu uma verdadeira novela esportiva em tempo real. No meio de toda essa comoção, os efeitos do acréscimo dos 3 pontos pelo STJD já começam a ser sentidos em múltiplas frentes, desde a repercussão midiática até a logística de jogos e transmissões. Com a subida na tabela, o Paysandu passa a ser visto como um concorrente ainda mais relevante na busca por posições de acesso, aumentando o interesse da imprensa em acompanhar cada passo do clube. Rumores indicam que transmissoras estariam reavaliando a cobertura de jogos futuros, prevendo maior audiência e engajamento da torcida. Além disso, a movimentação comercial envolvendo o clube também pode sofrer impacto, já que patrocinadores tendem a valorizar equipes com perspectivas de sucesso e visibilidade crescente. Nos corredores do STJD e entre jornalistas esportivos, a especulação sobre possíveis desdobramentos continua, incluindo debates sobre precedentes em casos similares, a legalidade e a interpretação das regras. Enquanto isso, o Paysandu, de forma cautelosa, tenta equilibrar entusiasmo e prudência, preparando o elenco para lidar com a pressão renovada e transformando cada treino, coletivo ou reunião em um momento decisivo para manter o foco e converter a vantagem administrativa em resultados concretos dentro de campo, criando um cenário em que a linha entre rumor e realidade se torna cada vez mais tênue e eletrizante, capaz de dominar o noticiário esportivo nacional de maneira avassaladora. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!